Olá, hoje é sábado, dia 16 de novembro de 2024 e nós estamos aqui para gravarmos os nossos estudos bíblicos e eu vou direto aos meus avisos porque o estudo hoje é grande. Primeiro deles, estamos lendo a Bíblia inteira de forma sistemática na PIB Castelo e nosso convite é para que você leia um capítulo da Bíblia conosco por dia. Hoje, Juízes capítulo 11. Leia o capítulo, depois procure nas nossas redes sociais, @pibcastelo, e você vai encontrar lá um breve estudo com mais informação sobre esse texto. Você pode ser edificado e também edificar outros, compartilhar esse estudo com outras pessoas. A segunda coisa que eu sempre falo, compre a Bíblia 365. E eu te falo isso para que você tenha um método sistemático de leitura da Escritura. É importante que nós possamos ler a Bíblia de maneira sistemática. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas, ela é uma única narrativa, de início a fim. Então você precisa lê-la de início a fim. Então faça isso, invista neste método, a Bíblia 365, ou outro método devocional, mas não faça a leitura da Bíblia de forma assistemática. E por último, procure nas nossas redes sociais, @pibcastelo, e você pode encontrar em cada uma delas os dias, as nossas agendas, os dias que temos estudos bíblicos, para que você possa aprender um pouco mais. Hoje eu vou ler Juízes 11, dos versículos 1 a 10, estou lendo na NVI, mas nós vamos tratar o capítulo todo, vamos passear por ele. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes expulsaram Jefté, dizendo: "Você não vai receber nenhuma herança em nossa família, pois é filho de outra mulher." Então Jefté fugiu de seus irmãos e estabeleceu-se em Tobi. Ali um bando de vadios uniu a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. "Venha", disseram, "seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas." Disse-lhe Jefté: "Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procurou agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você." Responderam os líderes de Gileade: "Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos que vivem em Gileade." Jefté respondeu: "Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês?" Os líderes de Gileade responderam: "O Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz." Deus ouve a oração do povo arrependido no capítulo 10 de Juízes, mas somente quando esse povo demonstra real arrependimento. E para isso, Deus tem uma conversa séria com o povo que nós tratamos no estudo de ontem. Quando o povo clama ao Senhor no versículo 10 do capítulo 10 e assume que começaram a adorar outros deuses, Deus diz a eles que eles busquem os deuses que eles estavam adorando para que os socorram dos problemas que eles estão enfrentando. Mas o povo dá um sinal de verdadeiro arrependimento no capítulo 10, versículo 15. Diz assim: "Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora." Eles reconhecem o pecado, dizem: "Nós pecamos." Além disso, pedem a libertação de Deus, mas dizem que o Senhor pode fazer o que julgar apropriado com eles. Uma postura de quem reconhece o erro e que diz a Deus e fala: "O comando é do Senhor." E Deus levanta um libertador. Deus levanta um homem chamado Jefté. A escolha é surpreendente. E por que a escolha é surpreendente? O homem, que era um guerreiro, sim, ele era um homem forte, diz: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, 11:1. A escolha surpreende não porque ele era um guerreiro, mas porque Jefté é filho de uma prostituta com seu pai Gileade. E ele é um homem que foi expulso pelos seus irmãos. Mas você vai dizer, ele não tem culpa disso, de fato, a questão não é essa. Mas mais ainda, a questão não é essa de Jefté ser um homem que foi gerado, ele não tem culpa de ter sido gerado com uma prostituta, mas Jefté se une com um bando de homens vadios que provavelmente vivia no meio do crime organizado. Diz assim, versículo 3: "Então Jefté fugiu dos seus irmãos e estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios se uniu a ele e o seguia." Ele se uniu a um bando de homens, muito provavelmente vivia de atividades ilícitas, e Jefté era um bandido, portanto, que vinha de um lar desestruturado. A escolha de Jefté pelos gileadistas mostra, portanto, que apesar do arrependimento lá no capítulo 10, a bússola moral e a sabedoria deles para a escolha ainda estavam maculadas.
Não é normal você escolher para sua liderança um homem que vive ao lado de um bando de homens vadios. O povo de Gileade não busca a Deus para tomada de decisão. Eles simplesmente escolhem. Eles escolhem a Jefté. Provavelmente, a força de Jefté é o elemento norteador dessa escolha. Como nós vimos no capítulo 1, ele é um guerreiro valente. E quando os amonitas entram em guerra com Israel, no versículo 4 do capítulo 11, algum tempo depois, quando os amonitas entram em guerra com Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté. Os líderes de Israel, de Gileade, vão buscar Jefté. O que ele faz, em primeiro lugar, é esnobar o pedido dos irmãos. Vocês vieram a mim porque estão com problemas? Veja o versículo 7. Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora que estão com dificuldades? A primeira coisa é que ele esnoba o pedido dos irmãos. Vocês estão atrás de mim? Provável que Jefté conhecesse a sua própria força. Então, para que Jefté aceite o convite, os líderes oferecem a ele a função de juiz. Olha só o que diz o versículo 8. Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será chefe sobre todos que vivem em Gileade. E Jefté, desconfiado, questiona: eu serei o líder de vocês? Jefté, no versículo 9, diz: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Presta atenção, esse trecho traz um grande aprendizado. Quando Jefté é chamado pelos seus irmãos para lutar, a pergunta é: vocês querem um libertador? Somente isso? É por isso que vocês estão me chamando? E os irmãos dirão que ele se tornará um líder. Veja que a fala de Jefté é literalmente um eco da fala do Senhor no capítulo 10, entre os versículos 10 e 15. O povo parece querer apenas um libertador. Só que no capítulo 10, entre os versículos 6 e 7, quando os israelitas clamam por socorro, a reação do Senhor é questioná-los. Será apenas mais uma daquelas indas e vindas de vocês? Peçam aos deuses que vocês adoram que ele os liberte, que vocês fiquem com os deuses de vocês. Mas eles dizem ao Senhor que o Senhor pode fazer o que quiser com eles. Eles reconhecem no coração que eles pecaram e que eles precisam de Deus como Senhor. Esse tipo de reação mostra o arrependimento de quem entrega a vida a Cristo. Deus não é um solucionador mero de problemas. Ele deve ser o Senhor da nossa história. E quando nós falamos assim, algumas pessoas questionam e dizem assim: mas Deus resolve problemas. É verdade, é claro que sim. Mas quando Ele é Senhor, muitos dos problemas que nós enfrentamos sequer existiriam, porque nós estaríamos em obediência. Então, nossos problemas são o resultado de colocarmos outros deuses no altar. Então, no capítulo 10, o povo de Israel reconhece isso claramente. E aí eu disse que a ação de Jefté parece muito com a ação de Deus no capítulo 10, mas elas são distintas. No capítulo 10, nós temos um Deus dizendo que ele é Senhor. No capítulo 11, nós temos um Jefté barganhando. Diferentemente da pergunta do seu povo, mostra o perfil de um homem. Diferentemente da pergunta de Deus ao seu povo, que quer ser senhor do seu povo, a pergunta de Jefté é só a pergunta de um homem negociador. É a pergunta de alguém que está buscando o privilégio para si mesmo. Ele não quer simplesmente ser usado como um libertador dos seus irmãos em Gileade. Jefté quer uma posição de destaque. Ele começa a barganhar uma posição de poder. E após essa negociação, ele vai e tenta uma via diplomática para o resultado da guerra. Isso está entre os versículos 12 e 28. Então ele tenta negociar com os amonitas. Mas veja, a negociação com os amonitas que Jefté faz não é uma negociação muito sincera. É importante destacar que ele, no versículo 24, diz o seguinte: acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, te dá. No versículo 24, Jefté diz que o Deus dos amonitas é Camus, mas o Deus dos amonitas é Moloque. Então, embora ele pudesse estar tentando fazer alguma negociação, e embora pudesse haver algum sincretismo religioso, as pessoas adorarem a Moloque e também a Camus, Jefté faz uma ofensa ao rei amonita. Ele se dirige ao rei amonita dizendo
que quando ele vencia as guerras, ele vencia por uma divindade que não era dele. Veja, como dizer para nós que somos cristãos que qualquer vitória na nossa vida vem de outra divindade. Jefté, portanto, negocia com seus irmãos uma posição de poder, e Jefté vem para negociar com os amonitas, mas provocando-os. No fundo, Jefté está longe de ser alguém que está buscando só uma solução diplomática e uma solução negociadora. Ainda assim, o Espírito do Senhor enche a vida de Jefté e concede a vitória sobre o rei de Amon. E você pode perceber isso no versículo 33. Diz assim, ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhas de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugadas pelos os israelitas. Apesar disso, apesar de cheio do Espírito, Jefté faz um voto terrível. Ele promete dar um sacrifício de alguém. Ele diz no versículo 29, quando o Senhor o enche do Espírito, diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa e Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez esse voto ao Senhor: se entregar os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Qual é o motivo de Jefté fazer uma oferta desse tipo e um voto desse tipo, sabendo que ele poderia entrar na sua casa e da sua casa poderia sair um ser humano? Qual o motivo de Jefté fazer isso? Sacrifícios humanos eram veementemente condenados na lei de Moisés. Por que Jefté faz esse tipo de coisa? O texto mostra claramente as consequências de estar imerso em um sincretismo religioso absurdo. Veja, apesar de no capítulo 10 o povo se arrepender, quando Gileade busca um líder, procuram Jefté sem consultar ao Senhor. Jefté barganha uma posição de poder. Depois, ele faz uma negociação ofendendo ao seu inimigo. E o seu inimigo que adorava Moloque, e o culto a Moloque no culto a Moloque havia sacrifício a crianças de maneira recorrente. Jefté mostra claramente com isso que ele está metido num sincretismo religioso absurdo. Ele promete sacrificar a primeira pessoa depois que ele entrasse à porta. Isso claramente poderia ser um ser humano. E o que acontece? Quando ele entra na porta, a primeira pessoa que ele encontra é a sua filha. E no versículo 35, ele ainda tenta colocar a responsabilidade na sua filha. Ele diz: ah, filha, estou angustiado e desesperado por sua causa. Por sua causa, veja, pois eu fiz um voto que não posso quebrar. Mas o pior é que nem o voto precipitado se sustenta. Ele não precisaria cumprir o voto. Em Levítico 5, de 4 a 6, o texto diz o seguinte: se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa, boa ou má, em qualquer assunto que possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado. Quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, confessará que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra de um rebanho como oferta de reparação, e em favor dele, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Ele poderia simplesmente não ter sacrificado a sua própria filha. Jefté mostra, portanto, que está imerso num sincretismo religioso absurdo. Ele é o retrato do povo de Israel, que acredita em Deus, mas acredita nos deuses ao redor. Ele é o retrato do livro de Juízes, de um povo que afastou o coração do Senhor e que se dobra de outros deuses. Jefté é uma visão clara que nos lembra como é o nosso coração, um coração que às vezes consegue exercer fé em Deus. Veja, Jefté vai ser lembrado como herói da fé. Por quê? Porque Jefté exerce fé de que Deus vai permitir a vitória sobre os amonitas. Jefté conhece e sabe do poder de Deus e sabe que é ele que vai conduzir a vitória. Mas ainda assim, Jefté é capaz de fazer o sacrifício da própria filha. O sincretismo religioso faz uma bagunça na cabeça de Jefté. Sincretismo é mistura que gera morte. Hoje nós vivemos outras formas de sincretismo. Hoje nós acreditamos na Bíblia e em outras coisas. Os irmãos da Reforma diziam somente a Escritura. Nós vivemos um tempo que nós acreditamos também na Escritura. Pare e pense se você tem aprendido coisas que estão fora da Escritura. Valide o que você aprende na Escritura. A prova está aqui
no livro de Juízes, no seu capítulo 11. Que Deus te abençoe.